Saudações de paz, pessoal, sejam muito bem-vindos para o nosso quinto dia do desafio com Deus. Conforme o prometido, já estou aqui, deixa eu só ver o áudio. Tá tranquilo, show. Seja muito bem-vindo para o nosso quinto dia do desafio com Deus. Eu aqui, todos os dias às 9 horas da noite, trazendo interpretação bíblica de livros que vocês escolheram. Vamos lá, breve recapitulação. Passamos já pela explicação da parábola das 10 virgens, explicação da parábola do filho pródigo perdido, que na verdade era 2 filhos perdidos. Passamos pela explicação do rico e Lázaro, e ontem eu trouxe a exposição de forma panorâmica do livro do Gênesis. E talvez você está aqui hoje pela primeira vez, e talvez você está pensando aí, nossa, como que eu faço para poder assistir essas aulas que já passaram? É fácil e dá para você assistir todas essas aulas que já passaram, ainda dá para você assistir. Detalhe, estas aulas não estão aqui no meu Instagram, não estão salvas aqui não, pessoal. Para você assistir essa aula, você vai ter que ir no meu perfil depois, calma, não vai agora não, que eu vou começar a exposição de hoje, que eu já vou falar que livro que é. Bom, na verdade, já foi postado hoje durante o dia, então você já sabe que livro que é. Quem não viu o post, hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Daniel, e tem muita, mas muita coisa boa para ser tratada hoje. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas é muita coisa, pessoal. As minhas anotações aqui para seguir a estrutura do livro é grande. Mas vamos lá. Para assistir as aulas que já passou, você vai vir no meu perfil. Aqui no meu perfil do Instagram tem um link. Tem um link ali em azul. Você vai clicar ali, você vai entrar no grupo de WhatsApp. Esse grupo é fechado, ninguém posta nada. Só eu e a minha equipe que podemos fazer publicações lá. E as publicações que nós estamos fazendo é só colocar o link destas aulas. Talvez você está entrando agora e não vai conseguir acompanhar a aula por algum compromisso. Está indo para o trabalho, vai pegar um ônibus para voltar para casa, enfim. Está na escola, está no intervalo. Então corre no meu perfil, clica no link, entra no grupo do WhatsApp, que o link desta aula de agora vai ser liberado amanhã para você, tá bom? E lá no grupo já tem o link das outras aulas. Show de bola, então? Bora começar a exposição do livro de Daniel. Tem coisa boa demais para nós aqui hoje, pessoal. Então prepara aí o seu caderno, a sua caneta, que eu já vi aqui nesses dias que tinha bastante pessoas acompanhando com caderno, com caneta na mão e fazendo anotações. E detalhe, hein? Se você printar a tela aí durante aí a aula e você colocar nos seus status aí, nos seus stories e marcar o professor, eu vou republicar aqui nos meus stories. Então durante a aula, se você quiser printar, colocar nos seus stories, faça isso, menciona eu, que eu vou colocar aqui no meu também. Beleza? Então bora começar a exposição do livro de Daniel. Bom, Daniel, primeiro eu quero trazer aqui um pano de fundo, uma introdução. Daniel, ele vive em um período em Jerusalém que está prestes a começar as invasões ou incursões do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ele vai invadir Jerusalém, que naquela época era chamado, aquele reino de Judá, pessoal, o reino de Judá. Era o reino sul de Israel, ó, reino sul de Israel. Porque o reino norte, onde tinha 10 tribos, que era chamado de Samaria, que era chamado de Efraim, esse reino, ele caiu em 722 a.C., pelo rei da Síria, pelo rei Salmanaser. Salmanaser, ele destrói o reino norte, que havia 10 tribos lá. Esse reino foi destruído. E aí Judá continuou de pé, e o rei da Babilônia vai vir para destruir Jerusalém. Só que ele não vem uma única vez. Ele vai vir 3 vezes para cercar a cidade, pegar pessoas para ser escravos e destruir a cidade. Então vamos lá. A primeira vez, pelos registros históricos, que nós sabemos que ele invadiu Jerusalém, a primeira foi por volta de 605 a.C. E é nessa leva aqui, ó, que ele desce em Jerusalém, ele vai cercar a cidade. Nessa primeira leva, o Nabucodonosor vai levar para a Babilônia, ele vai levar para a Babilônia pessoas da alta classe, famílias ricas judaicas, pessoas que tinham parentesco com a monarquia de Jerusalém. Ele vai levar para quê? Para trabalhar no palácio, para serem instruídos na cultura, no idioma, nas letras dos babilônicos, né, que eram chamados também de caldeus, para servir de intérprete, de mediador com os escravos judeus que vão morar lá. E é nessa primeira leva de 605 que Daniel, pessoal, ó, Daniel, ele é levado. É nessa primeira leva, que são as pessoas mais ricas.
não só Daniel, mas os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que é bem conhecido no nosso meio como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade esses nomes que são dados para eles são nomes de deuses babilônicos, não eram os nomes deles. E é engraçado, é curioso que tem um monte de crente que quer colocar nome bíblico no filho e coloca lá, o nome do meu filho é Misael, o meu é Sadraque, o meu é Abidnego. Esses nomes não são nomes que glorificam a Deus e nem são nomes hebreus, são nomes babilônicos de deuses babilônicos. O nome desses personagens era Misael, Ananias e Azarias. Até o nome de Daniel, ele vai ser trocado para Beltesazar, que também era nome adorando os deuses da Babilônia. E aí, você sabia disso? Você sabia que esses nomes foram trocados para colocar nomes dos deuses da Babilônia neles? Você sabia? Comenta aqui embaixo, enquanto eu tomo um pouquinho aqui de Coca-Cola. Hoje eu não trouxe água não, hoje eu tô bem gordinho, tô tomando Coca-Cola para refrescar aqui a garganta. E aí, você sabia desses nomes? Manda aqui para mim. Quero ver se você sabia que o nome deles era Misael, Ananias e Azarias. Lá, sabia. Valmir, ele sabia que foi trocado. Esse aqui o pessoal tá por dentro. Renata, sabia? Sim. Isaías, sabia. O pessoal tá tudo por dentro aí. Lá, uma irmã falou que não sabia. Não sabia. Apareceu aqui uma irmã que falou que ela não sabia. Legal. Aprendeu mais um aqui então, na nossa explicação hoje sobre o livro de Daniel, né? Então bora lá, pessoal. Nessa primeira leva ele é levado, lembrando que teve mais 3 incursões de Nabucodonosor. A próxima vai ser possivelmente em 597 a.C. E nessa segunda leva aqui, sabe quem é que é levado? O profeta Ezequiel, pessoal. O profeta Ezequiel é levado na segunda leva. E é curioso, que eu vou falar aqui quem são os personagens bíblicos, profetas, que viveram na mesma época de Daniel. É curiosíssimo que enquanto Daniel profetizava na corte, no palácio, no meio da burguesia, Ezequiel profetizava no meio dos escravos. Ele era um homem que pegava barro na margem do rio Guebar, o rio da Babilônia, e levava esse barro para servir de argamassa para construir a grande, luxuosa e pomposa Babilônia de Nabucodonosor com seus jardins suspensos. E a última incursão de Nabucodonosor, a última vez que ele invadiu Jerusalém para arrebentar com tudo, é a data mais conhecida, que é por volta de 586 a.C. Ele entra aqui, é que nessa data aqui, ó, nessa data que ele destrói o templo de Salomão. O primeiro templo, ele arrebenta com tudo e não sobra mais nada, arrebenta com tudo. É a invasão mais citada aí, que você já deve ter ouvido em alguns lugares, beleza? Então vamos lá, pessoal. O profeta Daniel, ele foi levado para a Babilônia e é cogitado que ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. 15 anos de idade. E pelo período profético que vai estender o ministério dele ali, até mesmo como governante da Babilônia, possivelmente este homem aqui, Daniel, ele viveu aproximadamente 85 anos de idade a 90 anos de idade. Ele viveu muito, pessoal, é um período muito longo para essa época, pessoal. Ele foi cogitado que viveu todo esse período aí. Deixa eu apagar aqui um pouquinho a lousa, usar o paninho, porque o apagador não tá tão legal, né? Para poder ter espaço para me colocar mais aqui na lousa, tá? Então, é cogitado que Daniel aí, ele viveu todo este período, por conta ele viveu quase 3 impérios na Babilônia. Ele viveu o Império Babilônico, nós vamos ver aqui, o Império Medo-Persa, quase alcançou o Império Grego. Esse homem estava vivo, alguns até falam que ele alcançou o Império Grego. Eu já não concordo muito. Beleza? E ó, é cogitado que Daniel esteve na Babilônia debaixo do governo de aproximadamente 7 a 8 monarcas. Entre 7, esse período que ele viveu lá, se ele foi com 15 anos, esses 70 anos que ele viveu lá, há 75 anos, cerca de 7 a 8 governadores reinou sobre a Babilônia. E Daniel estava lá e foi honrado na maioria dos governos, reconhecido como um grande homem de Deus e um grande profeta, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Eu quero falar algo muito legal. Quais são os profetas contemporâneos da época de Daniel? Olha lá, alguém mandou, como que eu faço para comprar uma camiseta dessa? Bom, só vou interromper para falar que essa camiseta aqui, pessoal, é de um livro que eu escrevi. Você não acha ela em lugar nenhum. É uma camiseta que eu escrevi, um livro, e o tema do livro é esse daqui, ó. Avivamento é tornar a viver a palavra de Deus. Então essa daqui foi feita por encomenda. Mas enfim, quem sabe no futuro nós disponibilizando para vocês. Mas vamos lá, vamos voltar para nossa live aqui. Quem foram os profetas contemporâneos, ou seja, que viveu na mesma época de Daniel? Quem? Ele é contemporâneo de Jeremias. Enquanto Daniel
está profetizando na Babilônia, Jeremias estará em Jerusalém, pessoal. Jeremias está lá em Jerusalém. Jeremias ele vai estar vivo nas 3 invasões da Babilônia. Jeremias está vivo, pessoal. Jeremias já era um ancião, bem mais velho do que Daniel. Nós entendendo que era bem mais velho que Daniel, tá bom? Ou tinha um pouco mais de idade de Daniel. Mas eles viveram no mesmo período, Jeremias e Daniel. Jeremias em Jerusalém e Daniel na Babilônia. Na mesma época também de Daniel viveu o profeta Abacuque, o profeta Sofonias e o profeta Ezequiel, como eu falei para vocês, e ele também estava na Babilônia. Estes 2 profetas, Daniel e Ezequiel, são a exceção aí que Deus tem um chamado profético na vida deles, muito longe de Jerusalém, de Israel. Era difícil você ver um profeta ser chamado por Deus ou ser levantado para profetizar fora de Jerusalém, fora de Israel. Eles são praticamente exceção neste período profético de Israel, beleza? Ó, então eu já falei aqui que ele foi levado por volta da primeira leva, beleza? E ele vai passar praticamente todo o cativeiro babilônico na Babilônia. O cativeiro babilônico, pessoal, durou aí, ó, 70 anos. 70 anos durou o cativeiro babilônico, tá? E esses 70 anos aqui, nós entendemos que Daniel permaneceu na Babilônia. Ele não voltou. Mesmo depois, se ele tivesse vivo, como alguns entendem aí, quando é libertado o povo de Israel, depois que os medo-persas assumem, ele não voltou. Entende-se que ele morreu na Babilônia, beleza? Isso aqui foi só a introdução do livro de Daniel. Agora nós vamos entrar literalmente nos capítulos do livro de Daniel. Capítulo 1, lembrando, pessoal, que não tem como eu trazer a exposição completa do livro. São 12 capítulos e tem muita coisa. Então eu vou estar abordando pontos principais, usar um termo aqui bem técnico. Vou abordar pontos nevrálgicos, né? Pontos nevrálgicos, ou seja, pontos certeiros ali, que é de difícil interpretação e tem algumas ideias para poder interpretar e entender estas passagens. No capítulo 1, para dar um grande aparato aí, ele é levado então lá para a corte de Nabucodonosor, para ser tratado, para ser cuidado ali como homens que trabalhariam no palácio. E a ideia desses homens que foram levados junto com o Daniel, que não foi só ele, é citado os amigos deles, mas dá a entender que tinha mais pessoas que já eram de famílias ricas, né, que tinham modos, tinham cultura, né, sabia como se portar, era para que eles aprendessem toda a cultura babilônica, para servir depois de mediador para os milhares e milhares, por que não falar milhões, de escravos judeus que estavam chegando na Babilônia. Então eles iam servir meio que de intérprete, essa era a ideia aqui de Nabucodonosor. E logo no começo, ele recusa se alimentar com a comida que era dada para os outros jovens, que assim como ele foi separado, para trabalhar no palácio. E é curioso que muitas pessoas não entendem às vezes por que ele recusou. Lembre-se, pessoal, que todo judeu vivia debaixo também de restrições alimentares elaboradas por Moisés, a mando de Deus, que está no livro de Levíticos. Então é entendido que dentre esses alimentos que ia ser colocado para ele comer, que vinha da mesa do rei, teria animais que era proibido dentro do judaísmo de se alimentar, como porco, animais de unha fendidas, frutos do mar. Então ele falou que não queria nada disso daí, era para só se alimentar lá com verduras, com legume e com água, mais nada. E assim fez, e aí você conhece a história. Passado alguns dias, fizeram um teste lá e eles estavam mais bonitos e mais aparentes do que todos os outros jovens ali. E perceberam-se que eles tinham uma sabedoria assim, fora da curva, claro que foi uma bondade de Deus, né? Eles se saíram sobre todos os jovens ali como grandes homens de Deus, né? Como grandes sábios dentro da Babilônia. Aí, como eu falei, trocaram o nome deles, né? Daniel para Beltesazar, aí Abidinego, Sadraque e Mesaque. Na verdade era Misael, Ananias e Azarias. Aí começa o capítulo 2 e acontece aquele episódio tão conhecido, né? Que o Nabucodonosor, ele tem um grande sonho, pessoal. Eu vou tentar desenhar aqui, apesar que até brincaram comigo, que me zoaram ontem na live, que para desenhar eu sou um horror, né? E eu não sei desenhar mesmo, pessoal, eu não sei. Às vezes acho que é só melhor ficar falando do que desenhar, né? Mas ele tem um sonho que ninguém revela, pessoal. Esse sonho praticamente é de uma estátua, assim, ó, que tem o corpo e tal. Olha que estátua ridícula que eu tô fazendo. Enfim, é uma estátua assim, gigante assim, né? Que ele tá vendo essa estátua e ninguém consegue interpretar esse sonho. E Daniel, ele vai orar a Deus para poder receber a interpretação, pessoal. Ele quer receber a interpretação desta visão que Nabucodonosor teve em sonho. E aí Deus revela para Daniel, e se não fosse revelado ia ter mortandade para tudo quanto é lado, porque ninguém conseguia interpretar. O homem tava bravo, ia mandar matar todo mundo, vidente, consultor, astrólogo, vai morrer todo mundo. Então Daniel foi lá e pediu para Deus e Deus revelou para ele. E ele fala que vê uma grande estátua
estátua em sonho. Daniel fala. E essa estátua é interessante o quê, pessoal? A cabeça da estátua era de ouro. A cabeça da estátua, ela era de ouro. Os peitos e o braço, peito e braço, era de prata. Peito e braço era de prata, pessoal. E aí o ventre e as coxas, que seria a barriga, era de, bronze. Era de bronze o ventre, a barriga e as coxas. E as pernas era de ferro. Pernas de, pernas de ferro. E os pés de barro e ferro. Então os pés era barro, e ferro. Essa era a visão da estátua de Nabucodonosor. E isso aqui tem um grande significado. E aqui o significado dessa visão de Nabucodonosor, o próprio Daniel dá. São reinos e governos que viriam. Um já estava acontecendo, que ele vai revelar. A cabeça de ouro aqui é o Império da Babilônia. Era o governo de Nabucodonosor, que era de ouro, era lindo, era suntuoso, era grande, era majestoso. A Babilônia, nesse contexto aqui, ela governava o mundo, ela mandava no mundo. Diz os historiadores que o jardim suspenso da Babilônia era a coisa mais linda, mais espetacular. Tem até um filme da Marvel, talvez tenha alguém aqui que assista a Marvel, que chama Eternos, que lá mostra a Babilônia e tem uma ideia de como que era a Babilônia, era mais ou menos daquele jeito. Era jardins suspensos. Imagina palácio subindo para tudo quanto é lado, assim, em construção, e jardim por tudo quanto é coisa linda, de outro mundo, pessoal. De outro mundo. Então a Babilônia, pela visão, ela é representada como a cabeça de ouro, que seria o Império da Babilônia. E logo na sequência, Daniel começa a revelar os impérios, governos que viriam depois da Babilônia governar o mundo inteiro, ser a maior potência da época. E aqui, pessoal, a segunda visão que ele tem aqui, que é o peito de prata, seria os Medo-Persa. Depois do governo da Babilônia, a Babilônia vai ser destruída pelo governo dos Medo-Persa. Os Medo-Persa vai destruir a Babilônia. E aí, depois do governo dos Medo-Persa, que vem pro ventre e as coxas de bronze, é o governo grego, com Alexandre o Grande. O próprio Daniel vê visão de Alexandre o Grande aqui representado. E depois, mais pra frente, também ele vai fazer uma figuração de um animal apontando para Alexandre o Grande. Foi o grande conquistador aqui dessa época. E logo depois que ele vê o ventre e as coxas de bronze, ele vê as pernas de ferro. As pernas de ferro é o governo romano, pessoal. O governo romano. E por último, ele vê o quê? Os dedos dos pés, que era misturado de barro e de ferro. Isso aqui remonta uma ideia de 10 governos. É uma possibilidade de interpretação, tá, pessoal? É uma possibilidade que eu acho que é a mais plausível pelo texto e pelo contexto. Tem outras, mas essa aqui eu acho que é a mais plausível. Então a ideia dos 10 dedos no pé, ser de barro e de ferro, é que seriam 10 nações. Que na verdade, isso daqui que Daniel estaria revelando, seria o último governo antes do governo de Cristo vir, para estabelecer um governo pleno. Então, esta visão aqui dos dedos, que é de barro e ferro, seria o governo do anticristo. O governo do anticristo, pessoal. Olha que curioso. E aí, você sabia disso? Você já tinha aprendido a interpretação aqui da estátua de Nabucodonosor? Você já ouviu isso daqui? Manda aqui embaixo para mim enquanto eu tomo mais um pouquinho de Coca-Cola, que a garganta já secou de novo. E aí, você já tinha ouvido falar da interpretação da estátua de Nabucodonosor? Ou você nunca tinha ouvido falar sobre essa interpretação dessa estátua? Que aparece logo aqui no começo. Olha lá, ó. Crênia, nunca. Vitor, nunca. Valmir, já sim. Alguns já viram, olha lá. Ó. Legal, maravilha. Não sabia. Top, legal. Muitos não sabiam. Então vamos continuar nessa exposição, pessoal. Capítulo 3. No capítulo 3 é levantado um decreto para adorar uma estátua que o rei levanta. Quem não adorasse a estátua, a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, seria lançado na fornalha de fogo e enxofre ardente. Esse é um dos textos mais conhecidos do Velho Testamento e do livro de Daniel. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que é Misael, Ananias e Azarias, eles não adoram e são lançados na fornalha de fogo, acesa com a potência de 7 vezes a mais. Diz o texto que as pessoas que jogaram eles lá dentro morreram pelo calor, mas, milagrosamente, eles andavam e caminhavam
pelo fogo e não acontecia nada. E quando o rei olha lá dentro, ele vê um semelhante aos deuses caminhando com eles. E nós glorificamos porque sabemos que poderia ser ou é o próprio Cristo. Bendito seja o nome do Cordeiro. Bendito seja o nome do Cordeiro. Mas, aqui tem uma grande dúvida. É uma história conhecidíssima. Eles não adoraram a estátua. Eles não se curvaram. Foram lançados na fornalha de fogo. Mas eu tenho uma pergunta aqui para você. Por que Sadraque, Mesaque e Abdenego não adoraram? Foram lançados na fornalha de fogo? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: aonde Daniel estava? Daniel estava. Cadê Daniel aqui? Daniel não morava na Babilônia que nem eles? Por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo? E aí, será que Daniel adorou a estátua? Porque o decreto era para todos adorar a estátua, não importa quem fosse. Quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Aonde estava Daniel? E aí? E aí? Vamos ver o que vocês mandam aqui. Ah lá, alguém mandou aqui, em missão. Outro mandou, boa! Boa! Vamos lá, o que vocês pensam sobre isso? Vamos ver, quem que se atreve aí a mandar mais alguma coisa? Aonde Daniel estava, pessoal? Ele adorou a estátua, pessoal? Boa, onde ele estava mesmo? Aí, e aí? Bom, vamos lá. Dentre as possibilidades, alguns falam que ele estava doente, por isso não saiu para a rua e não se prostrou para adorar a estátua. Mas teve um irmão aqui que falou algo muito legal, que é uma das posições mais aceitas. Lembre-se que Daniel era governador da Babilônia. E governador, ele é um representante do monarca do país, dentro desse contexto, tá? Ele é um grande representante, ele é praticamente um estadista. E um dos papéis destes governadores era viajar pelas cidades e países vizinhos para acordos de paz, para acordo de comércio. E outra, a posição mais aceita, que é aquela que eu também compreendo, que o irmão falou aqui, é que ele estaria em viagem, não estaria na Babilônia, pessoal. Tanto que lá no capítulo 8, no verso 2, ele tem uma visão de um santuário na cidade de Suzã. Da Babilônia para Suzã era 1.500 quilômetros de distância, pessoal. E para ele ter uma visão de um santuário lá, o que leva a se entender é que ele já tinha ido lá. Porque senão como é que ele saberia que era um santuário em Suzã? Ah, Deus poderia ter falado para ele, poderia, mas o mais certo pelo texto e contexto é que em algum momento Daniel possa ter ido em Suzã, porque a Babilônia também chegava até lá os seus domínios, chegava lá a sua governança, pessoal. Então, olha que curioso, uma das melhores possibilidades é que Daniel não estaria na Babilônia, mas em alguma viagem. E aí, você já tinha ouvido falar sobre isso? Manda aqui embaixo. O irmão tinha comentado aqui que talvez ele estaria em missão. Legal, essa é a ideia mesmo, a ideia mais aceita pelo texto e pela história, pessoal. Legal, e aí, vamos ver o que o pessoal manda aqui embaixo, enquanto eu continuo a exposição. Se você já tinha ouvido essa possibilidade de interpretação. Porque muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Por que Daniel não foi lançado lá? Eu nunca tinha ouvido. Lá que legal. Muitas pessoas nunca tinham ouvido. Muitas pessoas nunca tinham ouvido. Sou conectado, não sabia. Aí, Daniel foi contemporâneo de Ezequiel, ou não tem nada a ver com isso? Tem sim, eu falei no começo, irmão. Falei no começo da live aqui. Ela nunca tinha ouvido isso. Legal, show de bola. Então vamos continuar nossa exposição. Do capítulo 4 ao capítulo 5, o que vai ser tratado? Daniel vai interpretar mais um sonho de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. E agora ele é uma grande árvore, sonha com uma grande árvore gigantesca, e pássaros de todas as espécies vêm e pousam nessa árvore. E ele não consegue entender esse sonho. E aí vem a interpretação de Daniel. E a interpretação de Daniel, ela é top. Ele fala o seguinte: essa grande árvore é você, o rei da Babilônia. Deus te deu graça para você crescer e se tornou o maior entre os homens. Nessa época que ele era o maior governante, ele mandava em tudo. A Babilônia era o maior império. O cara mandava em tudo. Só que ele se tornou soberbo. Tudo leva a entender que ele se tornou soberbo e arrogante. E ele se achava imponente. Mas isso tudo aconteceu porque Deus quis e Deus deixou. Senão ele não chegava onde ele tinha chegado. E aqui vai ter um castigo para ele. Durante 7 anos, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele vai viver como um animal no pasto,
comendo capim, crescendo as suas unhas e vivendo junto com os animais, para ele reconhecer e entender que ele era homem e tinha chegado aonde ele chegou porque Deus quis e Deus deixou, senão ele não tinha chegado a lugar nenhum. E depois desses 7 tempos, ou 7 anos que se passou, ele entendeu, recobrou sua consciência e glorificou o Deus dos céus, ou seja, o Deus verdadeiro, entendendo que ele chegou onde chegou porque Deus quis. Isso daqui é um show de bola para as pessoas que às vezes crescem em alguma área da vida, na área financeira, na área profissional, na área de mídia, e já acha que é alguma coisa, acha que pode alguma coisa, quer pisar nas pessoas, quer humilhar as pessoas. Tem que entender uma coisa, as pessoas que são assim, chegou onde você chegou foi porque Deus assim quis. Se Deus não quisesse, você não tinha chegado. E toma cuidado, porque se você se exaltar demais, Deus ele abate o soberbo. Ele joga no chão, porque ele não divide a glória dele com ninguém, com ninguém mesmo. Nunca deixe a glória humana subir para o seu coração e se encastelar em volta do seu coração. E você fazer um pináculo para tudo isso que acontece às vezes na sua vida de bom, de benéfico. Mas quando Deus te honrar, Deus te abençoar, Deus te prosperar, Deus fazer você conhecido e reconhecido, pegue tudo isso e tribute em glória a Ele. Para não acontecer com você o que aconteceu com Nabucodonosor. Beleza? E ainda no capítulo de número 5, pessoal, aqui do 4 a 5, vai estar tendo um grande banquete dentro de um dos palácios da Babilônia. E o que vai acontecer? Eles começaram a usar os vasos que eles pegaram no templo de Jerusalém. Vasos consagrados para usar lá no templo de Jerusalém, para a glória de Deus. E tudo leva a entender que eles estavam bebendo com os vasos da casa do Senhor lá e fazendo toda a algazarra. De repente uma mão, ela entra dentro daquele templo e começa a escrever na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Persi. E aí Daniel consegue interpretar o que está escrito lá. Pesado foste na balança o seu reino e achado em falta. Ou seja, você vai perder o seu reino, Babilônia. E Babilônia perdeu. Quando Daniel interpreta essa visão aqui, começa a acontecer aqui a estátua. A Babilônia ela vai cair a cabeça de ouro e vai entrar aqui o império de prata, que é os Medo-Persa. Eles vão assumir a Babilônia, um pouco tempo depois, vai assumir a Babilônia e tomar a Babilônia. E a Babilônia caiu em um dia. A grandiosa Babilônia, a suntuosa, poderosa, ela caiu em um dia. Em um dia a Babilônia caiu, gente. Isso é inacreditável. É só profecia de Deus mesmo para se cumprir, para alguém entender isso e compreender e falar, realmente é o poder de Deus mesmo. Isso é top demais. Capítulo 6. Daniel é livrado da cova dos leões. Mais um edito, ninguém podia orar para nenhuma divindade. E Daniel tinha um costume judaico, que era desde aquela época, orar 3 vezes por dia, virado para a direção de Jerusalém. E ele orava as 3 vezes por dia virado para Jerusalém. Esse decreto foi para acabar com Daniel mesmo, pela inveja que os homens tinham dele, por ser um homem de Deus, um homem honrado, por vários governantes que teve na Babilônia e continuou sendo honrado. E o que acontece? Daniel, não pela vontade do governante, mas pela do povo, ele ficou triste quando teve que lançar Daniel lá, pelo respeito que tinha pelo grande homem de Deus. Daniel é lançado na cova dos leões. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Que idade que tinha Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões? Manda aqui embaixo, por favor, manda aqui embaixo. Que idade você acha que Daniel tinha quando ele foi lançado na cova dos leões? Manda aí. 86 anos. Uma irmã falou aqui, Poliana, velho já, 60 anos. Aí o pessoal está interagindo, que legal. 60 anos, idoso, 90 anos. Vocês estão ligeiros, sabe por quê? Sabe que vocês estão ligeiros? Que vocês estão acompanhando a exposição, vocês são inteligentes. Mas quando nós pegamos as revistinhas de EBD, Escola Dominical, ou quando nós vamos assistir os desenhos bíblicos, coloca um menino na cova dos leões. Mas vocês acertaram aqui porque vocês estão pegando a exposição. Ele tinha para mais de 80 anos, pessoal, de idade, quando esse homem foi lançado na cova. Não é que nem nos desenhos um rapazinho, não. Não é que nem nas revistinhas um rapazinho, não. Aqui já está lá na frente do império já.
Os medo-persas praticamente estão tomando aqui já. Já passou muito tempo que Daniel estava na Babilônia, galera. Então vocês acertaram. Isso daqui é na época já do decreto de Dario, pessoal. Lá do medo-persa, proibindo o quê? Proibindo petições de qualquer deus, proibindo tudo que orasse a outros deuses. Mas Daniel, ele é livrado ali da fúria, da boca do leão. E isso é citado até lá no livro de aos Hebreus, né? Aquele mural da fé lá, Hebreus 11, que fala que muitos venceram pela fé. Ele fala que um foi livrado da boca dos leões. Nós entendemos que é uma citação direta ao profeta Daniel. E vocês estão ligados por conta da exposição, né? Essa eu peguei. Mas vamos continuar aqui, pessoal, porque agora é o seguinte, ó. Do capítulo 7 ao capítulo 12, agora são revelações de coisas que vão acontecer no futuro de Jerusalém. E Daniel vai falar ainda de coisas que ainda vai acontecer lá na frente. Muitas pessoas não sabem, o conteúdo do livro de Daniel é muito escatológico. O que significa a palavra escatológico? Escatom do grego, últimas coisas. A ideia de escatologia seria o ensino, o estudo das últimas coisas, ou a doutrina das últimas coisas. Aí nós usamos esse termo técnico, né? Escatologia, o ensino das últimas coisas, a doutrina das últimas coisas. Daniel fala muito sobre isso, galera. Ele fala de coisas que iriam acontecer com a vinda de Jesus Cristo e ainda fala de coisas que vai acontecer lá no final, quando Jesus voltar. Ele fala sobre tudo isso. E isso começa do capítulo 7, vai até o capítulo 12. Não tem como, não daria tempo de eu trazer toda a explicação de todos os capítulos, mas eu peguei aqui os pontos principais para que possamos trabalhar. Então, do capítulo 7, capítulo 7 até o 12, o que vai ser tratado? Daniel tem visões proféticas dos acontecimentos logo após a sua época até os últimos dias. Então, ele tem visões do que vai acontecer depois do tempo dele até os últimos dias. Acontecimento que inclui a conquistas dos reinos da terra, tá bom? A primeira vinda de Jesus Cristo, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos. Todos esses pontos principais vai ser trabalhado, pessoal. Vai ser trabalhado aqui do 7 até o 12. Olha que legal. Vai aparecer algumas figuras ali, nessas profecias dele. Vai ver alguns animais. E eu marquei alguns aqui que aparecem no capítulo 7. Capítulo 7 aparece 4 animais. E eu vou trazer a interpretação desses animais. E eu quero ver depois você respondendo aqui embaixo se você já tinha ouvido a interpretação desses animais. Um dos primeiros animais que ele vê ali a partir do capítulo 7 é um leão. Tá bom? Perdão. Um leão, ou alguns interpretam como leopardo, tá? E esse leão tinha 2 asas. Leão com 2 asas. Aliás, na verdade aqui é o leão, não é o leopardo ainda não. Esse leão é com 2 asas. Este leão representaria o governo da Babilônia, que aqui na visão aqui da estátua era a cabeça de ouro. E esse governo, ele durou, deixa eu apagar aqui, ó, colocar a data para vocês. O governo da Babilônia durou, ó, de 605 aproximadamente 539 a.C. Foi o período aqui de ouro da Babilônia, da cabeça, depois perdeu, caiu. A segunda visão de animal que ele tem, olha que legal. São o quê? É um urso com 3 costelas na boca. Um urso, Daniel vê um urso com 3 costelas na boca. O que isso representa? O segundo governo, Medo-Persa. E por que 3 costelas na boca? Por conta da forma violenta que os Medo-Persa conquistou a Lídia, o Egito e a Babilônia. Eles foram muito cruéis na conquista dessas 3 cidades. A arqueologia e a história está aí para mostrar como que eles foram cruéis e por isso mostram um urso com 3 costelas na boca, deslacerando, arrebentando com tudo. E o governo Medo-Persa, ele existiu de 538 até 331 a.C. Os Medo-Persa praticamente dominou o mundo antigo. Agora sim, o outro animal que Daniel vê aqui, nesse contexto do capítulo 7 para frente, é um leopardo. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Este animal que ele vê representa o governo dos gregos, que é o Alexandre o Grande que eu falei que viria. Lembra? Que é o governo de Alexandre o Grande. E o que acontece aqui? Por que 4 cabeças? E por que, pessoal, 4 asas? Porque Alexandre o Grande, ele viveu pouco tempo. Ele foi um homem que não passou dos 33 a 35 anos de idade. Mas ele tinha 4 generais que andavam com ele. E se você já deve ter visto o filme de Alexandre o Grande, deve ter lido o livro de Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador, um grande estrategista, pessoal. Conta-se que ele tentou uma vez invadir Judá. Isso aqui é um conto, tá? É um conto que depois ele voltou lá, depois que o povo voltou da Babilônia, ele desceu pro lado de Jerusalém.
E quando ele chegou na porta da cidade de Jerusalém, os sacerdotes vieram de branco recebê-lo. E ele tinha tido um sonho, segundo o que se conta, cultura popular, tá? Ele tinha tido um sonho de homens de branco falando que ele não poderia entrar naquela cidade. E naquele sonho que ele tinha tido, ele entendeu que aqueles homens de branco eram homens enviados pelos deuses, que ele era grego, lembra? Deuses. Então quando ele chegou em Jerusalém, o povo já tinha voltado do cativeiro, ele viu os sacerdotes, ele voltou para trás e não invadiu Jerusalém. Mas ele invadiu o Egito, invadiu tudo ali perto, ele dominou tudo, pessoal. Mas depois os generais dele ali acabou tomando também as regiões ali de Jerusalém. Então as 4 asas e as 4 cabeças, o que representa? As 4 asas representam a velocidade com que ele conquistou tudo. Alexandre o Grande conquistou muito rápido ali, conquistou muita coisa. E as 4 cabeças representam os seus 4 generais, Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Licimaco. Cada um desses daí assumiu ali e dividiu o império depois que Alexandre o Grande morreu. E esse império foi de 331 até 168 antes de Cristo, os gregos governaram. E o último animal que Daniel vê aqui é um animal terrível e que causava espanto. E que animal que é esse? É a Roma, o Império de Roma. E o Império de Roma, eles governam de 168 a.C. até aproximadamente 476 depois de Cristo. Então a visão dos 4 animais são essas, e essas são as datas desses impérios. Essa é a melhor interpretação para essas visões aqui de Daniel. E ainda no capítulo 7 de Daniel, verso 8, ele fala que vê um pequeno chifre, né? Ele falando sobre um animal lá que tem chifres, ele fala de um pequeno chifre que ele tinha uma boca e ele falava de forma poderosa. Há uma interpretação também para esse pequeno chifre que muitos entendem, eu também até que concordo, que é o anticristo, já mostrando aquele personagem futuro que nem chegou no nosso dia ainda, ou talvez chegou, tá por aí, não sabemos, que seria o anticristo, esse pequeno chifre aqui, da visão de Daniel, que foi lhe dado uma boca e ele falava. Mais pra frente também ele vai falar sobre esse personagem que é lhe dado uma boca, ele falava blasfêmias, falava contra o Deus dos seus pais. Tem muita coisa aqui no livro de Daniel, tá? E outra coisa muito, muito, muito legal mesmo, muito legal mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Lá nos evangelhos, você vai ver muito Jesus falando o seguinte, olha o que Jesus fala. Como disse Jesus, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus também às vezes falava bem assim, ó, em uma passagem, nessa que ele falou assim, mas em outra ele sempre usava essa expressão, muitas vezes usava essa expressão. Olha o que ele fala. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Pega a sua cama e levanta e anda. Por que Jesus usava essa expressão filho do homem? Filho do homem. Por que Jesus falava isso? Manda aqui embaixo. O que você já ouviu sobre isso? E o porquê que Jesus falava filho do homem? Manda aqui embaixo. Manda. Manda rapidinho. Manda aí que eu vou pegar aqui minha Bíblia rapidinho. Você aqui rapidinho. Minha Bíblia ficou do outro lado hoje. Manda aí. Manda aí. O que você já ouviu sobre isso? Vamos ver o que vocês mandam aqui. E aí, ela, não sei, não vou aprender agora, não sei. E a maioria não sabe o porquê Jesus Cristo usava a expressão Filho do Homem. O Filho do Homem veio para que você tenha vida e vida com abundância. O Filho do Homem veio para desfazer as obras de Satanás, porque ele é da linhagem de Davi. A maioria não sabe. Eu quero ler um texto para vocês, o porquê Jesus usava muito a expressão o Filho do Homem. E quando ele falava isso, todos os que estavam ali em volta entendiam que ele estava citando esta profecia aqui, ó. Daniel capítulo 7, verso de número 13. Daniel 7,13. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a mim um ancião de dias, e ele dizia e eu queria chegasse até ele. Daniel chama Jesus de filho do homem. É a mesma expressão que aparece lá em Apocalipse, descrito por João.
o Filho do Homem. Eis que ele veio sobre as nuvens e todo olho verá. E João também fala, e eu vi um semelhante a Filho do Homem entre os 7 castiçais de ouro. Então é daqui que tem a ideia do Filho do Homem. Daniel falou que viu ele vindo nas nuvens, o Filho do Homem. Então quando Jesus falava, o Filho do Homem veio, eles entendiam que Jesus estava se colocando no lugar da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13, pessoal. Você sabia dessa? Você sabia dessa? Manda aqui embaixo se você sabia. A maioria não sabia lá, ó. Olha lá, a maioria não sabia. Você aprendeu aqui, então, com o professor Wesley Almeida, nos 7 dias, então, do desafio com Deus. 7 dias do desafio com Deus. Olha lá, a maioria não sabia. A maioria não sabia que quando Jesus falava que ele era o Filho do Homem, era por conta que, na verdade, ele estava falando sobre as profecias, a profecia de Daniel, pessoal. A profecia, ela show, a maioria não sabia. A maioria não sabia. E galera, também no livro de Daniel, ele vai falar aí do capítulo 7 até o 12 da pessoa do anticristo. Tudo leva a entender que o anticristo, ele tem descendência, ou é pelo menos, né, os seus antepassados, eles são pelo menos simpatizantes ou têm descendência do judaísmo. Porque tem um texto que diz que ele não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Então, quando fala pais dentro do judaísmo, pode se referir a antepassados. E é legal também que lá no capítulo 11 de Daniel, fala que essa pessoa do anticristo, essa figura que ainda vai surgir, ele não terá amor pelas mulheres. Alguns intérpretes entendem que ele será homossexual ou bissexual, já que isso daí, enfim, né, hoje praticamente tá aí, né, e é normal. Mas essas são algumas possibilidades que é colocada dentro da interpretação falando sobre a pessoa do anticristo. Quando eu falo normal, normal para o mundo, tá, pessoal? Quando eu falo aí sobre o homossexualismo, normal é para o mundo, lembre-se disso, tá? Para nós respeitamos, mas não concordamos, é a nossa posição pela nossa fé. E aí se acaba o livro de Daniel falando sobre aquele grande dia, a volta desse Filho do Homem e a ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios. E eu consegui chegar com bem menos tempo aonde eu queria chegar, pessoal. Consegui trazer um panorama legal, espero que você tenha gostado, do livro de Daniel. Eu pensei que iria mais à frente ainda, né? Eu tinha separado bastante conteúdo. Tinha algumas perguntas aqui que eu separei sobre dúvidas sobre o livro de Daniel, e eu quero responder agora rapidinho. Como ter fé como Daniel e seus amigos tiveram? Isso aqui é muito legal, essa pergunta. Por quê? Desde quando ele foi levado para Babilônia, tirado da sua cultura, sem a sua vontade, sem a sua família, sem o templo, ele viu o templo Daniel, pessoal. Na primeira leva o templo estava de pé. Você imagina então ser arrancado de tudo isso e levar para um lugar diferente e continuar tendo fé, não abandonar os seus princípios, não abandonar o seu Deus. Ele era realmente um homem de Deus, né? Para ter fé em todas essas situações, só verdadeiramente confiando em Deus, tendo confiança. Claro que mesmo sendo homem e mulher de Deus, tem dias maus. Mas quando você é instruído na palavra de Deus, você entende que o sol da justiça, ele nasce tanto para o justo quanto para o injusto. O sol nasce para todos, pessoal. Tudo que acontece ao ímpio pode acontecer ao justo, tudo que acontece ao justo pode acontecer ao ímpio. A diferença é como você vai passar esse dia mal. Com Deus ou sem Deus. Então, a fé, ela vem da própria segurança que tem na palavra de Deus. E ele tinha segurança na palavra de Deus, que logo no começo ele decidiu não se contaminar com comidas que eram imundas para o judaísmo e continuou firme na palavra que ele confiava, na lei de Moisés. E assim eles conseguiram confiar muito em Deus, por ter uma fé inabalável. Mais pergunta aqui, as chamas do fogo era tão intensa que mataram os homens, né? 3:16 de Daniel foi perguntas que mandaram, tá? Sim, matou os homens que jogaram lá, mas eles não saíram nem fedendo fumaça lá de dentro. Também respondi aqui na aula que mandaram, o rei Nabucodonosor passou a viver como animal, sim, passou e depois ele voltou a governar, porque ele entendeu que tinha que se humilhar perante Deus. Bom, galera, obrigado aqui o pessoal falando, professor, você é top, vocês que são uma bênção, é um privilégio ter vocês aqui. Galera, olha só, você que chegou aqui no meio, tá chegando agora, hoje eu falei sobre Daniel, trouxe uma exposição aqui de mais de 40 minutos sobre o livro de Daniel, com pontos muito top, muito legais, interessantes, com interpretação sobre a estátua, sobre os animais, sobre muita informação sobre aqui quanto tempo governou aqui os impérios que ele viu nas visões, né? De coisas que foram para frente. Não deu para falar sobre as 70 semanas do Messias, não teve como falar, pessoal, não dá. Demoraria mais 1 hora para falar e é algo muito legal. Qualquer dia eu venho aqui para falar só sobre as 70 semanas do Messias, que envolve aí para algumas posições teológicas, o período da grande tribulação, que são aqueles 7 anos que o pau vai torar aqui na terra, né?
enfim, para alguns, para outros já passou. Eu posso vir aqui um dia para falar só sobre isso, tá? Nós podemos marcar. Mas vamos lá. Você que assistir essa live aqui na íntegra, ela não vai ficar aqui no meu Instagram. Ela não vai ficar aqui. Para você assistir essa live de hoje, hoje é o 5º dia do nosso desafio, tem amanhã ainda e tem depois da manhã tem mais 2 dias, tá? Você vai precisar entrar no grupo do WhatsApp, que só lá que eu tô deixando os links para você conseguir ver até as aulas que passou. E na onde que você entra no grupo do WhatsApp? Tá aqui no meu perfil do Instagram, você não entrou ainda. Você não entrou ainda, já tem aula lá que você perdeu. Eu já falei sobre a parábola das 10 virgens, eu falei sobre a palavra do filho pródigo, eu falei sobre Gênesis, eu falei também hoje sobre Daniel. Tô até esquecendo o que eu falei, acho que foi só isso que eu falei mesmo. Falei sobre as 10 virgens, falei... Ah, não, lembrei. Falei sobre as 10 virgens, eu falei sobre o filho pródigo, eu falei sobre Rico e Lázaro, eu falei ontem sobre o livro do Gênesis e hoje eu tô falando sobre o livro de Daniel e falta mais 2 livros para me trazer a exposição para vocês aqui. E detalhe, quem entrar no grupo e permanecer no grupo até o dia 8, vai receber uma aula secreta que não vai ser aqui no Instagram. É uma aula que só quem tá no grupo vai receber. E ainda dá pra você entrar no grupo. Já tem alguns grupos que lotou lá já, mas nós estamos abrindo para entrar mais pessoas e receber lá dentro o link. Fica tranquilo que o grupo é fechado, tá? Ninguém manda bom dia, boa tarde, nada. Só eu e minha equipe que pode publicar lá. E nós só publicamos o link das aulas que já passou, que você não acha em lugar nenhum, e da aula de hoje, que você vai poder assistir ela na íntegra se você entrar no grupo lá, tá bom? Então entra no grupo, o link tá no meu perfil aqui do Instagram, tá lá grandão lá, clica lá, já vai direto pro grupo e permaneça lá para você receber a aula secreta e rever as aulas que já passou. Ó, Deus te abençoe, uma boa noite, que Cristo continue reinando sobre as nossas vidas e eu te aguardo aqui amanhã às 9 horas da noite para trazer a exposição de mais um livro que vocês escolheram no nosso desafio com Deus. Eu quero ver quem vai até o final para a glória do nome de Jesus Cristo. Ó, beijão no coração de todos vocês, pessoal. Tamo junto. Até amanhã com a graça de Deus.